Oi, amigos. Dia 2 de fevereiro de 1971, era uma terça-feira. Nesse dia, eu tinha 11 anos de idade, iria fazer 12 no ano de 71, que eu sou de 59. A minha mãe, uma descendente italiana, junto com seus vizinhos, que naquela época vizinho era família. Vizinho não era vizinho apenas. A rua toda que nós morávamos, todos eles eram pessoas de origem italiana, espanhola ou portuguesa. E tudo que uma família fazia tinha apoio das outras. Era como se fosse uma família. Isso era muito comum nos anos 70, nos anos 60, né? E no dia 2 de fevereiro de 1971, uma terça-feira de manhã, eu entrei num colégio interno. Fui levado pela minha mãe numa Kombi com os vizinhos todos. Era muito comum fazer excursão com o vizinho, aquela farofada toda italiana, né? E os vizinhos foram me levar com a minha mãe para o meu primeiro dia de colégio interno, do qual eu fiquei dos 11 aos 15 anos. Um colégio muito top, chamado Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas. O mesmo liceu que depois, anos depois, foi filmado Sandy Júnior e tudo mais tal. E eu me lembro até hoje que eu era de uma família muito simples, né? É muito comum na época. E aí eu lembro que um mês antes de entrar para o colégio, as nossas roupas eram bordadas com um número, porque no colégio tinha uma lavanderia e as roupas teriam que ser mandadas para lavanderias e elas seriam devolvidas na sua cama. Cada dormitório tinha mais ou menos 100 e poucas camas, baseado no número que você tinha. Qual era o seu número? No meu, no caso, era 318. Então, um mês antes de entrar no colégio interno, um mês ou dois, a rua inteira ficou bordando peça por peça, desde um pé de meia, uma camiseta, um lenço, o meu número 318. Naquela época não tinha esse negócio de ficar silk screen, carimbo, essas paradas todas assim, não, de roupa. Era bordado, era muito, muito bem feito, aquela coisa, era tudo muito, muito, muito tranquilo. E aí, a Kombi, dirigida por um italiano chamado Genetão, senhor Genetão, seu saudoso Genetão. E aí foi uma viagem de Osasco a Campinas. Na época, Osasco e Campinas eram 60, 70 quilômetros. Na época, pela rodovia Anhanguera, o passeio era comum fazer esse tipo de passeio. E o local que nós parávamos para fazer lanche e tudo mais, chamava-se Lago Azul. Existe até hoje na Anhanguera. E de lá, chegamos no colégio interno. Eu fui o primeiro a chegar. Eu lembro que até hoje, como é que pode? Eu tinha 11 anos de idade, estou com 66. Já se passaram 51 anos, né? 55 anos. E a Kombi parou na porta do colégio interno. Um padre Olívio, se eu não me engano foi Padre Olívio. Eu desci da Kombi, ele pegou na minha mão e eu lembro que a Kombi inteira, todos os meus vizinhos, Dona Valéria, Dona Marlene, enfim, todo mundo foi pro meu dormitório, que era o dormitório dos médicos, arrumar minha primeira cama. Tinha uma cama e um armário, uma cama e um armário. Eram 100 camas, 100 armários. E eu escolhi uma lá, aleatoriamente, eu escolhi uma lá, minha mãe montou uma caminha de solteiro e um armário. Aí me vesti com a roupa toda de esporte, né, que o liceu tinha muito campo de futebol, tinha muito lazer. Coloquei meu meião, minha camisa, não sei o que, aquela coisa toda, e fiquei sozinho brincando num dos 5 campos de futebol que tinha no liceu. Aí quando a minha mãe foi embora, essa tristeza a gente nunca esquece. Eu fui com a mão dada com o padre e a minha mãe chorando muito, se despediu. Nós nunca tínhamos nos separados até então, durante uns 11 anos desde que eu nasci. E eu lembro até hoje a Kombi indo embora, uma choradeira danada, o padre me segurando, eu chorando a beça, no pátio central do liceu. Algumas horas depois chegou meu primeiro amiguinho, que é meu amigo até hoje, são 51 anos de amizade, que foi o Nicolau Miller. Até hoje nós temos um relacionamento
virtual, mas nos mantemos em contato até hoje. E, bom, enfim, aí foram chegando os outros, e outros, e outros, e outros, e outros. O que eu quero dizer com essa história é o seguinte: existe uma diferença muito grande de tempo, costumes, modos, educação nesse período todo, de 71 para hoje, entendeu? Pra você ter uma ideia, nós temos um grupo hoje, onde todos nós temos a mesma faixa etária, entre 64, 65 e 66 anos. E todos nós não, uns 40 o colégio tinha mais de 300 alunos, mas hoje nós temos um grupo de 30, 40 pessoas que todo ano nós nos encontramos. O mais engraçado foi o primeiro encontro. Isso foi nos anos 90, alguma coisa assim. Então você vai para o primeiro encontro de pessoas que você não vê desde 1975. Então o que você imagina? Ver o garoto com cara de 15 anos. Isso já, você tendo seus 30, quase 40 anos. E quando chega nesse encontro, você vê um bando de pré-terceira idade. E você começa, quem é você? Quem é você? Quem é você? Porque a gente muda muito, né? Alguns permanecem assim, muito forte ainda a semelhança da época. Mas eu quero dizer o seguinte: eu cultuo muito as amizades antigas, as minhas amizades antigas, porque basicamente nós todos tivemos a mesma educação da época. Hoje em dia virou quase uma banalidade isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho meus amigos, meus melhores amigos, têm 60 anos, 50 anos, 60 anos. É raro eu fazer um amigo novo, conheci ontem. Isso é muito natural aqui no Rio de Janeiro, conhecer um cara e... meu amigo, meu irmão, meu camarada, aquela porra toda, mas tudo à base de cachaça, aquela coisa, aquele clima de rock and roll mesmo. Mas quando você é um cara que praticamente vive sozinho, ou tem um irmão, ou não tem nenhum irmão, os seus amigos eles praticamente são a sua família. E eu preservo muito meus amigos antigos porque eles têm as mesmas culturas que a minha. E têm uma educação muito parecida. Então a gente pode, assim, a gente tem aquele negócio de fio do bigode, aqueles compromissos que nós tínhamos naquela época, que era de palavra, não precisava assinar nada e tudo mais e tal. Isso é muito raro hoje em dia. Então eu digo para você, amizade é uma coisa que quando você preserva, e há muitos anos como as nossas, que nós convivemos hoje, mesmo que você não veja essas pessoas diariamente, ou uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, não sei, elas realmente são iguais àquela do dia 2 de fevereiro de 1971. Então, quer dizer assim, eu tenho um amor, meu carinho pelo meu amigo Nicolau Miller, de 1971, como eu tenho hoje, como eu tenho por todos os outros do liceu que estão comigo até hoje. Então é assim, a vida, a gente começa a crescer, a gente começa a batalhar, ganhar dinheiro, aquela loucura de você, eu preciso ganhar isso, comprar aquilo. Cara, quando você chega numa fase, quando você conquista ou não conquista, a sensação é a seguinte: a vida ela passa tão rápida, que depois que, mesmo que você consiga tudo aquilo que você almejou, matando aquela sua fase de energia, de adolescência e tudo mais e tal, e você chega numa idade cansado, uma idade que você chega realmente, que é a terceira idade, uma idade que você é muito cansativa, não é lá esse chão de estrela, não. O bom da terceira idade é a cabeça que você tem, a sabedoria e tudo mais tal, mas a energia de adolescência não tem, não. Não tem essas conversas fiadas, não. Como dizia Dercy Gonçalves, a terceira idade é uma merda, mas chegamos lá com sabedoria e tudo mais tal, e fazemos com o que nos resta de energia, com a sabedoria que nós temos. Então a gente administra essa coisa toda. Mas as amizades que você tem naquela época, que você segurou todos esses anos, continue com elas, porque essas pessoas dificilmente vão largar da sua mão, porque ele é tão quanto você, recíproco da sua amizade. Beijo para você, tenha uma boa vida
Eu espero que você tenha amigos como eu tenho os meus. Um abraço para você, tudo de bom, viu?